E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aí de novo com o Tomás Salve, galera! e hoje a gente teve a ideia de falar sobre austeridade, tá certo? Eu imagino que é uma palavra que vocês já devem conhecer, é uma palavra que ela tá em alta hoje em dia nos noticiários, é uma palavra que tá na boca dos neoliberais, principalmente, até porque eles consideram isso uma dádiva, alguma divindade, uma solução para os problemas do governo. E a gente vai conversar um pouco hoje sobre isso, meio que desmistificar o conceito de austeridade e por aí vai, né, Tommy? É isso aí. Bom, pessoal, começando então, eu gostaria de demonstrar para vocês que a ideia que eles criam de austeridade é a seguinte: eles encaram o governo e a política macroeconômica, por exemplo, como se fosse uma família, como se fosse uma economia doméstica, tá certo? Então, nessa perspectiva, eles encaram que o chefe da família é como se fosse o Estado, e aquele que detém, por exemplo, a renda e os recursos. E ele, quando começa a alocar recursos, ele se tornaria ineficiente, injusto, muito burocrático, pouco eficaz e por aí vai, tá certo? E se o investimento fosse deixado na mão da iniciativa privada, ele seria mais eficiente, mais justo, mais próspero e por aí vai. Tá bem. Só que quando se considera essa política de austeridade na história econômica de todos os países desenvolvidos, não existe sequer um em que a política de austeridade levou a um desenvolvimento a longo prazo, um desenvolvimento macroeconômico amplo. Não, de forma alguma. Isso não existe, tá certo? Toda vez que tu analisa a história econômica e tu te depara com momentos históricos que os governantes adotaram políticas de austeridade, o fracasso foi retumbante, tá certo? Como um exemplo clássico que eu posso citar para vocês, e esse é amplamente estudado, tem vasta documentação e estudos sobre isso, é o da crise de 1929, do crack, da quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Que foi o seguinte: na época, quem estava à frente do governo americano, do governo dos Estados Unidos, era o presidente Hoover, Edgar Hoover, acho que era, algo assim. E esse presidente, quando aconteceu a quebra da Bolsa, ele encarou como se fosse um problema gerado pelo governo, tá certo? Ele encarou como um problema que o governo tinha gerado por ter deixado a taxa de juro muito baixa. Tá certo? Ele não encarou como um problema que o mercado tinha criado, uma alavancagem exponencial do mercado. Ele não encarou como um problema de Wall Street, um problema do mercado financeiro. Tá certo? E qual foi a decisão dele? A decisão dele foi a austeridade. Quero mais austeridade. E Hoover, é bom lembrar, quando entrou no processo presidencial, quando ele foi escolhido, ele era conhecido como o artista da prosperidade, um cara que onde tocava era tipo Midas, onde tocava era ouro, tá certo? Essa era a imagem que tinha o presidente Hoover. E quando ele decide optar por políticas de austeridade na quebra da bolsa, para onde ele leva a economia americana? Responda para mim. Não sabe? Ele leva a economia americana para a Grande Depressão. Tá? Ele arrasta a economia para um buraco negro. Tá? Que depois só foi recuperada de novo com as políticas do New Deal, de Franklin Delano Roosevelt. Perfeito. Tá certo? Foram propostas em 1933, se eu não me engano. Tá? E a quebra da bolsa foi em 29. Então, por exemplo, esse já é um paralelo histórico muito forte. Muito forte.
e que já demonstra o quanto essa ideia de austeridade, essa ideia de corte de gastos, mas só onde tem o estado de bem-estar social, só onde tem políticas públicas, e não, por exemplo, corte de gastos militar ou corte de gastos para ajudar banqueiros. Esses a gente não corta, esses a gente deixa o Estado ajudando. Mas, por exemplo, se é para ajudar aquele mais necessitado ou se é para construir uma faculdade, poxa, talvez não tenha dinheiro. Para educação e para saúde nunca tem dinheiro, né? Nunca tem dinheiro, né? Então essa ideia de austeridade, essa ideia de que, por exemplo, se o Estado começa a agir muito no mercado, tá? Começa a agir muito no comércio. Essa ideia de austeridade considera que automaticamente os investidores da economia não têm mais confiança no mercado, porque o Estado está agindo mais, portanto traz mais incerteza. E não investiriam, né? E aí reduz a taxa de investimento. Tá certo? Essa é a ideia da austeridade. Mas aí me responda, como então o Brasil, essa república de banana do presidente Michel Temer e Jair Messias Bolsonaro, que vem desde 2015 e 2016 adotando essas políticas neoliberais e de austeridade, como que o investimento estrangeiro, por exemplo, não cresceu? Como que o investimento está em baixa? E, por exemplo, como que o investimento externo da China comunista, que tem uma presença muito maior na forma estatal, na sua economia, do que tem o Brasil, como que eles têm uma taxa tão alta de investimento externo? Por que o investimento deles é tão elevado e o nosso é tão baixo? Se a gente já está há 5, 6 anos só cortando gastos. E aí agora tem um exército de desempregado aí. Então, essa ideia que foi construída, essa ideia de austeridade, isso é uma farsa, sabe? Isso é uma fraude, isso não existe, simplesmente não existe. Não existe austeridade. Por exemplo, o governo Reagan, né? Que neoliberal adora mamar. O governo Reagan foi austero? Em gastos sociais, sim, ele foi austero. Mas e nos gastos militares? Onde foi alavancado? A troco de quê? Será que o presidente Reagan esqueceu que ele estava numa democracia? Então, pessoal, toda vez que tu ouvir essa ideia de austeridade econômica e que essa seria a solução para algum tipo de crise ou para algum tipo de incômodo econômico, já duvida. Já duvida porque tem caroço nesse angu. Isso não tá certo. Não tá certo. Sabe, não tem evidência alguma. Não tem evidência nem com a história, nem com a economia, nada. Não tem evidência. Até porque a economia, a macroeconomia, uma economia pensada nacionalmente, não é uma economia doméstica. Não é uma economia de família. Perfeito. Tá certo? Outra coisa. Me chama atenção a gente tá terminando 2021 e entrar em 2022 e ainda existir tantas autoridades, passada ainda a Covid, que demonstrou, cara, se demonstrou para The Economist que é o triunfo do grande governo, é melhor vocês aceitar. É melhor vocês aceitar. De fato. E aí me surpreende ver tantas autoridades ainda defendendo a austeridade dos gastos. O governo se mete muito no Estado. Cara, até quando? Até quando vocês vão fingir que existe o Estado? Ele é um macrodonte. O Estado brasileiro, ele nem existe. Ele nem opera. Bem colocado. Eu não sei que planeta... Ele é ausente na maioria das sabe? áreas.
Meu Deus do céu, para vocês a Terra é plana. Para vocês a Terra é plana, sabe? Não tem evidência, não condiz com os fatos. Não condiz com os fatos. Política de austeridade é política para queimar o povo. É política para redução da prosperidade do próprio povo. Em nome de uma minoria privilegiada. Perfeito. Simples assim. Simples assim, cara. E me surpreende também ver tantas pessoas, às vezes, com uma intelectualidade... Uhum. Comprando a ideia, né? Sabe? Poxa, cara, como é que consegue comprar uma ideia dessas, cara? Sabe, tu estudou o quê? Sabe, economista, por exemplo. O cara é economista e compra uma ideia dessa. Cara, tu estudou o quê, velho? Tem certeza que tu leu? Tu entendeu? Tipo, talvez, tu pode ter lido, mas não soube interpretar. Perfeito. Sabe? Cara, tem mais alguma coisa que tu ia falar de austeridade? Cara, acredito que não. Vou dar um outro exemplo de austeridade. Vive-se falando, austeridade é bom, o governo não pode xeretar, porque o mercado é muito bom, porque o mercado tem que alocar os recursos, e o governo não pode gastar, porque se o governo gasta, gera um processo inflacionário. Isso é uma coisa que a gente também tem que gravar um vídeo sobre como o gasto social, a amplitude do Estado na economia não gera processo inflacionário. Isso a gente também precisa explicar, sabe? Mas quando eles encaram que o gasto social gera esse processo inflacionário, que somente o mercado teria a forma mais justa de alocar recursos, pra mim é tão ridículo, tosco, chega a ser tosco. Chega a ser, sabe, tosco, pitoresco. Total. Sabe? A crise financeira de 2008. Se mostrou ali que é falha a ideia. Sabe? Até então, o governo Bush, o que ele fazia? Austeridade social, em gastos de estado de bem-estar social. Mas militar continuava avançando. Isso é algo incrível também. Avança, né? Tá. A partir do momento que começa a estourar a bolha das hipotecas subprime, né? Que foi a crise imobiliária e financeira, George W. Bush era um cara da austeridade, tá? Quando ele dá o governo pro Barack Obama, pros democratas, qual que é a instrução passada? Que o único jeito é salvar os banqueiros. Salvar aqueles que criaram a própria indisposição econômica, criaram a própria crise. E aí, aí o governo tem que entrar para salvar. E as pessoas que perderam com isso? Poxa, mas como assim, cara? O governo, vocês me falam que o governo, para aquele que é mais necessitado, que é mais pobre, para esse cara, o governo tem que ser cortado. Não tem dinheiro. Né? Não tem dinheiro, não existe. Poxa, se vocês querem prosperidade, básicas, né? Se vocês querem prosperidade, vocês têm que trabalhar mais, né? Tu tem que tomar decisões melhores na tua vida e, portanto, daí tu teria uma prosperidade. Mas tu não pode esperar que o governo te ajude ou que tu tenha algum tipo de oportunidade pelo governo. Sim. Tá certo? Só que, por exemplo, quando dá uma indisposição desse tamanho, em que os caras criam uma dívida de 1 trilhão, 1,5 trilhão, aí o governo pode salvar, cobrir, e tem dinheiro pra cobrir. E aí não cria processo inflacionário. Vai entender. Sabe? Poxa, cara. Me cansa às vezes, sabe? Porque parece um debate tão irrisório, tão raso, sabe? É que nem voto impresso, nem deveria estar no debate. Não, é que nem o voto impresso, uma coisa... Nossa, cara, por que botam, sabe? Parece que, tipo, é só pra fazer tu debater, tá ligado? E ficar ali debatendo aquilo ali. Te atendo a esses assuntos enquanto outros... assunto ridículo. Claro. Cara, bizarro mesmo. Muito. É só vocês pesquisar. Avaliem a história econômica e me aponta aonde que uma política de austeridade deu certo. Não existe. Não existe. Tá certo?
Então, enquanto o papagaio do Paulo Jegues vai ficar falando que ele, nossa, tá cada ano cortando mais e mais e mais, a economia vai estar num buraco, meu amigo. Vai estar num buraco. Não acha que, tu, Paulo Guedes, entende de economia. Pra história, tu vai ficar marcado como um falastrão. Tá certo, Perfeito. Paulo Guedes? Vai ficar marcado como um falastrão. Tá? Um cara que fez dinheiro no mercado financeiro, é banqueiro, gosta de especular com o dinheiro alheio. Que é isso que o mercado financeiro faz. Tá bem? Então tu vai passar pra história como o quê, Paulo Guedes? Falastrão, fiasco. Sujeira. A economia do Brasil já estava no governo Temer com um crescimento ridículo com as políticas de austeridade, né? E aí, Vossa Excelência Paulo Guedes entra, tá melhor agora já? Tá pelo menos umas 3 vezes pior. Pra mim piorou. Tem gente que diz que não piorou, né? Grande capital, né? Então assim, ó, eu fico surpreso, realmente. Com certeza. Como é que consegue, assim, ó, diante de tanta estranho. evidência, uma pessoa que se diz cientista social, uma pessoa que se diz intelectual e que tá num cargo de prestígio, tipo, cara, Sim. porra, tá lá no Ministério da Economia, é o chefe maior do Ministério da Economia, e aí o cara confia numa política de austeridade. É inexplicável. Inexplicável, cara. Pra mim só demonstra como não conhece de economia. Conhece de microeconomia, economia individual. Perfeito. Individual, da casa dele. Agora, macroeconomia não conhece. Não sabe o que é. Nunca leu Keynes, não conhece. Nunca leu Schumpeter, nunca leu Minsky. Não sabe o que é. Ou se leu, não interpretou, simples assim. Tem mais alguma coisa de austeridade? Acho que é isso. Deixa eu me lembrar se eu tenho mais alguma coisa que eu gostaria de falar. Sobre a ilusão da austeridade. Eu acho que seria isso. Né? Também nunca li tanto sobre a austeridade, mas Só dando uma base. Dando uma base de acordo com os economistas sérios que eu leio economista sério. Eu leio economista decente, macroeconomista. Microeconomista, não. Isso aí nem é economia, isso é economia da tua casa, de quitanda. Tá? Economia consolidada, teórica, macroeconômica, daí... É outra coisa. É outro papo. Aí é outro papo. Então, acho que vamos fechar por hoje. Acho que é isso mesmo. Acho que é isso, pessoal. Me estressei um pouquinho aí com essa ideia da austeridade, mas é porque eu realmente não concordo. Não concordo nem um pouco com essa ideia, com essa abordagem política. Para mim é uma fraude. É uma fraude. Né? Para mim não entendo realmente como. Para mim eu entendo o grande capital comprando isso. Ok. Mas porque o resto tem eu que não colocar entendo. pra população, né? Que isso é importante. Agora, as próprias pessoas comprarem, né? É estranho. Sabe? Poxa, é estranho, sabe? Que nem tu vê pessoas da nossa própria família defendendo a austeridade. Que sabe de austeridade? Sabe? Quem te falou sobre isso? Sabe? Aí leu no noticiário e tal, ouviu num grupo do WhatsApp e tal, falando, o governo é uma merda, o governo se mete demais, temos que cortar gastos. Sim. Sabe? E é uma pessoa que nem entende em qual perspectiva social que ela tá, onde que ela tá na base social. Mas, enfim, acho que seria isso por hoje, pessoal. Agradeço quem está assistindo aí, agradeço quem acompanha os nossos conteúdos aí, quem puder deixar um like, poder mostrar para os amigos os vídeos, a gente agradece muito. Ressalto, reitero novamente que a austeridade é uma fraude, não existe. É inegável. Simplesmente o conto do vigário, não acreditem nisso, pro bem de vocês, e é isso, né? É isso aí. Agradeço aí todo mundo. Beijo pra geral. Valeu. E grande abraço. Valeu.